dizer, Pedro, é o seguinte, ó, veja só, esse pleito a gente tem que fazer a nível nacional, você sabe por quê? Porque, como ela disse, o valor é dividido entre o Estado e o governo federal. Aí ela estava explicando que se você pedir ao Estado, aí o outro Estado lá teria que também ter o mesmo sistema todo mundo. Usa o mesmo então não é sistema. melhor a gente solicitar isso a nível federal, Ibama, porque resolve de maneira estadual. É isso que eu estou dizendo. Teria que ser isso. Não sei, entendeu? A jogada. Ministério do Meio Ambiente. Entendi. Agora, Mas além disso, da isenção da taxa, existe também um pagamento do serviço de já é outra valorização coisa que ambiental. tem que ilustrar, Marina né? estava lá, Aí tem foi uma lei perguntado. que dizem que vai ser votada esse ano, que é a lei de pagamento de serviço ambiental. Aí pagar a gente entra. Já está em consulta pública, já está queimando etapa, está para ser para publicado. receber o recurso, Não é? né? Pronto. Outra pergunta, Marcelo. Mantenedor, ali tem escrito cópia de contrato de assistência profissional, permanente profissional. Aí nós tínhamos Peraí, só me achar, onde é que o tá? terceiro, de baixo, primeiro terceiro, tá. mantenedor. Aí nós tínhamos conversado exatamente sobre essa questão da assistência, em que os órgãos, você botou lá em cima, instituições, etc., poderiam fornecer isso, não foi? Aí como ficaria Isso o quê? a assistência profissional? Responsável também? técnico. Vai chegar. Respira. Não, eu só estou perguntando porque está ali. Mas vai chegar. A gente Assim, vai a falar. cópia de contrato. Vai chegar aqui nesse próximo. Tá. Nesse próximo não. Ah, não, é nesse mesmo aqui? É esse mesmo. Se fosse É o esse mesmo. 18, O que eu quero perguntar Mas a é você do é o lado de seguinte. baixo mesmo. O que eu quero É do lado de baixo. É? Vou chegar agora. Vamos ver, claro. Então vamos lá. Aí vocês falaram que o parágrafo segundo eles não se aplicavam a criadores de abelhas. Eles, na verdade, eles já tinham sido retirados, só lembrando que é o que é médico veterinário, né? Então, aí no caso de responsável técnico não serve médico veterinário, empreendimento deverá apresentar a declaração de assistência. A gente já tinha retificado ele para passeriformes, lembra que a gente tinha falado que algumas coisas já tinham sido mudadas, e a gente acrescentou a abelha. Então, é facultado ao criador comercial que utiliza exclusivamente espécies de abelhas nativas sem ferrão ou passeriformes nativos, receber atendimento de responsável técnico habilitado pelo respectivo conselho de classe por meio de ART, contratado por clube ou associação a qual ele é afiliado como responsável técnico pelo seu plantão. Não foi isso que a gente combinou, não. Minha pergunta. Estava incluso mais coisas. Peraí, minha pergunta. As instituições Peraí, públicas. deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? A pergunta é a seguinte, ele está falando aí. Aí isso aí foi tudo bacana, uma das coisas que ele falou. Mas lá em cima está escrito que as instituições, está lá em cima escrito, as instituições poderão, não, não pesquisa não, as instituições Públicas. As instituições públicas poderão o que você dar auxílio. Aí eu te pergunto o seguinte, como tem aquele caso da cópia do contrato, Peraí, lá em cima, mais para cima. Mais? Pode ir mais. Tá Aí escrito as lá. instituições de Cadê? pesquisa, então. Não, não é instituição de pesquisa. Não, tem um negócio lá de cima do responsável. Neste caso de pesquisa em que a mesma responsável pelo criador é essa aqui? Até pela extensão, um convênio de cooperação Não, é lá em técnica. cima. Eu tenho um negócio lá em cima escrito de responsável técnico, eu digo, peraí. Cadê? Responsável técnico. Pode ser técnico de instituições públicas e organizações não governamentais. Veja com o outro. Veja com o outro. Você pediu uma cópia de contrato ali naquele negócio, no terceiro. Aí o que está vendo? Vamos supor que a EBDA, o Instituto, o terceiro, aí vai mais aí, está mantenedor, olha lá, volta um pouquinho, volta, aí, terceiro. Aí o que eu quero dizer? Aí você botou lá que foi, por exemplo, as associações, quem tiver associação, tudo bem, associação, cooperativa, que seja, vamos dizer, valor, vai pagar o responsável e resolve. Certo. Aí vamos supor que o cara não tenha lá, e precise, e quem dê assistência a ele seja uma instituição pública, ONG, como você falou, e que nesse caso não tem, como se aplicaria esse contrato? Como se faria? Aí é isso que eu quero perguntar, a nível econômico. A nível voluntário. Não é a nível econômico que o cara não vai pagar. Porque a proposta que, por exemplo, uma instituição de assistência que a gente propôs. por exemplo, pudesse um técnico do EBDA ser o responsável técnico. De EBDA, pessoas que no início. Do IFE Baiano, da UFBA, da UFRB, qualquer instituição pública. Aí ele está de desacordo com aquilo ali. Não está de desacordo com aquilo ali. Aí talvez uma Entendeu? declaração do Olha, compare Não, aquele entendi. seu com esse. Eu entendi. Eu só. Olha, gente, a EBDA já faz extensão rural. Tem lá o meliponário, ele vai pegar quem? Se ele já faz, a própria extensão já não qualifica o responsável técnico da EBDA? Sim, mas eu quero saber como é que vai ficar. A mesma coisa o Não é o FRB. cara. Entenderam? É o Eu já contrato, entendi, entenderam, eu né? entendi. Hã?
É assim, ó, como a gente fazer essa seria o quê? situação. Um termo de cooperação técnica entre a instituição e o A minha criador. pergunta, veja só, a minha pergunta é baseada nos dois, que estão um contraditando um com o outro. Se você pega uma cópia de contrato, aí precisava ter isso que você falou. Uma coisa acertando Ou de que acrescentar ali, algum- né? Não seria. Basta uma empresa pública dizendo que faz extensão, já tem uma. A BDA já tem uma Eu responsável. preciso botar ali. Precisa colocar ali, escrever isso, exatamente. É, como vai Tá, fazer? ó, gente, isso aqui a gente precisa primeiro, né? Ver a viabilidade disso aí, tá? Com instituições, porque assim, não adianta eu Não. colocar uma situação não vai aqui. botar nome. Tu vai botar como Não, você não falou, é nome. instituição pública. É, por exemplo, eu vou sentar com a IBDA, a gente vai ver isso, a possibilidade, parará, real da situação, juridicamente falando, tá? E a gente acrescenta aqui. Porque não adianta eu colocar uma situação numa instituição normativa onde é surreal. Tudo tem que estar. Entendeu? Eu posso falar aí como uma observação, a gente pode. Eu não vou escrever. A missão da BDA é clara. Está lá escrito, dá sustentabilidade, agricultura, tudo direitinho. Os casos em que a assistência técnica for feita por instituição pública ou não governamental, deverá ser apresentado tal e tal. É administrativamente. Declaração, sei lá, em que tem Mas isso aí são mais coloca aí, questões né, administrativas seguinte, entre as duas No instituições. início, é como eu digo As sempre, várias, né? porque eu penso no lado, O já que é jurídico médico, vai eu botar penso em no lado ordenamento jurídico, grande. tem que Por seguir exemplo. aqui. Então, por exemplo, o cara que é grande, Não, ele não precisa, ele paga lá e acabou. A gente não Esse precisa ninguém preocupar com os tem. grandes. Aí vamos dizer que um cara começa a criar 49. Aí daqui a pouco ele vai e fala, poxa, quero ganhar dinheiro com isso. Quando eu estava com 49, eu digo assim, eu quero. Aí você vai chegar lá, ela que vai chegar lá e dizer, não, aí você tem que pagar o responsável técnico, né? Ele disse, será que não teria uma maneira de eu iniciar e depois de um tempo, é como eu digo sempre, o Estado, a gente não está ajudando a todo mundo aí a iniciar, depois aí o Estado tem que dizer, a partir de hoje você se vive sozinho, você já ganha dinheiro, tem que pagar mesmo. Quem ganha dinheiro tem que pagar as contas. A partir do Aí, momento que assim, ele aí no prova, início a gente propôs isso, que seria do início, o cara muda, que já mudou de um patamar, né? Porque ele não fazia nada, só tinha as caixinhas dele para olhar, tirar o método, e agora ele quer partir do comercial. Nesse intervalo, a gente poderia dar uma ajuda a ele. Aí até, não quer dizer, vai botar o nome de nenhuma instituição, porque ninguém vai assumir nada por instituição. Mas Vamos botar de assim, uma maneira geral. mas né? assim, seu Rogério, eu entendo e até acho interessante. Mas é complicado a gente colocar assim, ó. Não, para Não, nós não vamos colocar. criadores iniciais, vale Não, assistência, entendeu? sei, Eu entendo e acho que é bem válido. Você o que entendeu tá a minha falando. pergunta? Para a Entendi. gente levar ele, Eu quem sabe que entendi, tem uma eu situação. entendi. Na verdade, assim, para quem está começando agora, tem uma assistência Quem passou porque de não tem estágio, condições real de adquirir nada ainda, Claro que é, retorno da produção E dele. que não tenha também é a o maneira seguinte. de remediar o troço, né? Não, Porque 50 colônias realmente não paga. Mas os primeiros criadores. É uma maneira de remediar o que já está pronto. Que pode haver esse tipo de situação, entendeu? Deixar uma previsão legal para isso. Então, por exemplo, pode ter um assentamento rural. um assentamento que o cara cresce. Para comprar, receber mesmo, Eu para acho que comercializar. fica meio Então, complicado. é normal que uma organização... Você entendeu o meu pensamento? Foi esse, Foi o seu. caso do De técnico que tá na Isso IBDA, é e consciência. comum. Nenhum profissional vai se dar responsabilidade técnica de Não é 51 porque colônias que não a recebe ideia dinheiro. não é a gente ficar ali o tempo todo. Não, a gente indica o cara porque é como essa situação que você colocou, que é que eu estou vendo. Eu estou vendo isso. Marcela disse uma coisa que futuramente, quando ver a regulamentação, muita gente vai querer se interessar. Assim como o agricultor familiar pode querer passar de um estágio para outro. E aí torna-se necessário que naquele momento possa se requerer. Não está dizendo que ninguém vai fazer, mas eu posso requerer o IF baiano. Será que tem algum técnico que poderia, através do IF baiano, como a gente faz? Coloca a sugestão como foi na reunião passada. Né? As instituições públicas. Essa previsão, né? Isso aí estava na reunião passada. Devia estar escrito aí. Mas, rapaz, o que ela está Suprimiu. não é isso. É o que ela Não, está está escrito. Está escrito. Escreveu o artigo, isso aí... Mas você viu que eu estava chamando a atenção? Então vamos adequar para que a coisa funcione. É que está contradizendo as coisas. Aí a gente precisa chegar quando for uma situação dessa, que você sabe que teu estatuto lá, um dia o cara pode querer criar um lugar. Não, você não pode barrar o Aí tem que ter um início. Aí a gente pode fazer, como a gente faz esses convênios com todo mundo. Casa do Mel, a cá faz, Claro. a outro faz. Então isso aí ajuda. cara. Pode várias Tem que deixar o canal aberto para que isso ONGs aconteça. também. Operação técnica. Exatamente.
Tem até, sabe, Até a peituário. ONG também pode fazer. Peituário. Cooperação Devia ter técnica. uma coisa tipo residências. Assim, só para ter uma ideia. Faz desviar Tem os até o carro. estágios. É, os estágios. Não, tem os estágios. Que ajuda, por exemplo, lá no Icatu, quando eu estava na escola, a gente pegava os alunos, eu mandava do estágio, Mas 3 tem- vezes lá no canto, ajudava. Mas tem Gente, os estágios. o termo é cooperação técnica. É mais ela vai ver como fazer essa locação ali. Tá entendendo? Ela vai ver como vai colocar isso aí. Vou reunir com a Marina, É. aí a gente vê direitinho, mas não se preocupe, a gente vai ver. E a questão que a Camila colocou em relação ao contrato, a Marina até deu uma ideia que em relação quando for pessoa física faz, quando for pessoa jurídica já não entra no contrato, pode ser um termo, uma aval da instituição, alguma coisa assim, a gente pode dar uma olhada tem- também. Tem solução, aquela nota de produtor, o cara, a pessoa vida, vai passando, ele vai galgando uma escada, não é? Não, uma é o porta. responsável técnico. É. Sendo o responsável técnico, pessoa física tem um contrato. Se for uma pessoa jurídica, no caso de uma instituição pública, ele sim. tem um aceite da direção, liberando Que, a na pessoa, verdade, entendeu? já faz. Alguma coisa do gênero. Mas a gente dá uma olhadinha, a gente tenta depois ver essa parte. O contrato pode Mas ser por outro termo lado- de cooperação técnica, científica com qualquer universidade. Eu estou lá na ABN, né, uma associação de bairro, e nós temos o pessoal de arquitetura, urbanismo, fazendo residência lá por um ano. Termo de cooperação técnica científica. A mesma coisa, biologia, agronomia e qualquer outro. O termo é esse. E já está sendo feito dessa forma. O artigo 21. O que significa ampliação, aumento dos recintos ou do plantel? É mesmo necessário outra APIAI? Em caso de criação de abelhas, não cabe ampliação, apenas inclusão de novas espécies. Aí, na verdade, eu entrei num curto-circuito, quando eu li isso aqui. Primeiro que o que eu soube desde o começo, eu até questionei com Mariana. Eu falei, Mariana, eles não disseram que o que mais acontece entre eles é a ampliação do plantel deles. Aí vem dizendo que a criação eles acontece muito mais, a inclusão de espécies do que o aumento de plantel. Não. Aí tem duas situações. Aí, rapidinho. Deixa eu só responder e a gente entra para as partes das situações. Não, entenda Primeiro, a ampliação é realmente aumento tanto do plantel, ou né, da quantidade de colmeias, né? Ou de estrutura, tá? Então, tanto estruturalmente falando, quanto, vamos dizer assim, por colmeias, tá? E como está descrito no artigo 21, que eu grifei lá embaixo, então é necessário sim passar por todos os trâmites de novo. Isso é uma situação do sistema, repetindo, tá? Sempre que vocês incluírem ou excluírem uma espécie tal e tal, é necessário passar por isso. Agora, pergunta. Por espécie, tá, gente? E não por Quantidade. quantidade. Mas Espécies, uma né? pergunta a você. Não, aí tá explícito o que acontece, exatamente. Eu também acredito que seja assim. O cara quer aumentar em quantidade aquele. Agora uma pergunta, foi uma pergunta que a gente você disse que nós também dissemos o seguinte, que nós, normalmente a maioria cria mais de uma espécie dentro da área de ocorrência, aquela história, não é? Aí vamos supor que o cara tem 3 espécies lá. Quando ele for fazer essa primeira inscrição, Ele vai botar as três. ele vai botar as 3, mas aí é uma coisa só. Isso. É uma dessas AP aí, uma só. Isso. Aí o que você está dizendo, que é assim, hoje eu tinha as 3, já tinha minha. Aí eu resolvi Você criar resolve uma mais 4 uma. espécies. Aí tem que entrar Mais com outra. outra. É do sistema. Não, eu acho que tá Entendeu? dentro do. E Mas- aí, assim, Não seria só um anexo que já está registrado? Não. Ou outro empreendimento? Não é outro você empreendimento. dá a entrada de novo De no novo, processo. você vai dar outro empreendimento. Não é no Então mesmo seria um empreendimento, anexo do você, empreendimento. você já vai ganhar, porque você já tem a estrutura, já tem tudo. Você Exato. o cara vai te ver historiar. ele É vai como se dizer, você tem passasse estrutura. para Tem. AP, Entendi. ou melhor, Entendeu? se fizesse AP, passasse da M para Ué, A. não- É, Isso Da aí, M para M isso rapidinho. aí ninguém tem o que falar. Porque quando você for se registrar a primeira vez, se você tem aquelas espécies, Você já bota todas as não espécies. resolve. Exatamente. Não tem Tudo bem. Agora, no caso da ampliação, porque pelo que eu entendi, então o aumento do plantel também significa ampliação. Aí, por exemplo, se eu faço um meliponário para 80 colônias, se eu tiver 100 colônias, eu tenho que entrar com uma nova licença, uma nova autorização. Porque, na Agora isso verdade, não é da declaração Você, anual, não? ó, o que é que é analisado de uma certa forma aqui, tá? Além das espécies, é analisado a estrutura que você tem.
Quando você for colocar as 90 colônias, 80 colônias, e inclusive vão ser